Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023. Estamos começando a praticamente terceira semana, né, de fevereiro. Semana que vem é feriado. Portanto, a Bolsa de Valores do Brasil não irá funcionar, né? Mas lá fora funciona, então tem que tomar muito cuidado com os BDRs, né? Porque o pessoal acaba investe pela Bolsa Brasileira, né? Então assim, você através da sua corretora no Brasil você investe em BDRs, só que os BDRs eles são negociados lá fora, né? Então assim, você e em dias que são feriados no Brasil você não tem acesso, né? Então não tem como você colocar stop, fazer qualquer coisa, né? Sair da posição, se sobe muito, se cai muito, seja lá o que for. É por isso que tem que tomar muito cuidado com dias de feriado aqui e que não são feriados nos Estados Unidos. O mini índice ele continua com um certo marasmo, né? Porque a bolsa de valores não é todo dia que acontece coisas anormais, né? Que dão uma balançada, que dão uma valorizada ou uma desvalorizada em muitos ativos, tá? Então, né, cerca de, sei lá, 70, 80% do tempo os preços oscilam, né? E segundo a literatura, 1/3 do tempo que acontece tendências, né? Em 2/3 do tempo não acontece tendências. Então, se a gente pegar cerca de 20 dias úteis, vamos arredondar para 21 dias úteis para a conta ficar fácil, né? Vamos supor que se fosse 21 dividido por 3 dá 7, né? Então assim, cerca de 14, 15 dias o mercado fica sem tendência e 7 dias com tendência. Então a maior parte do tempo acontece, ele fica sem tendência, ou seja, são movimentos, seja de alta ou seja de queda, que não são direcionais, são oscilações dentro da mesma faixa de preços. Quando eu digo dentro da mesma faixa de preços, eu me refiro ao histórico recente que os preços formaram. Então os preços aqui no índice, no mini índice, eles estão desde fevereiro num range aí de 111.120 pontos, né, até 105.000 e poucos pontos. Então assim, num range que vai 6.000 pontos, uma oscilação de 6, 7.000 pontos para cima ou para baixo. Enquanto permanecer dentro dessa janela, nada a fazer. Agora, né, como a gente está cansado de saber, a média móvel de 20 períodos, essa média amarela, ela é a fronteira entre a tendência de alta e a tendência de baixa, e os preços sempre fazem correção. Os preços eles se afastam da média, voltam até a média, se afastam da média, voltam até a média. E isso é algo absurdamente histórico. Vamos pegar aqui, 2021 em queda, afasta da média, volta na média, afasta, volta, volta, afasta, volta, afasta, volta. Chega o momento em que rompe a média de 20, não se sustentou, caiu, não conseguiu continuar a queda também, mais ou menos na mesma região de suporte, volta a subir. E aí ele tem grandes oscilações para cima e para baixo, mas quando ele entra em tendência, né, ele tem a média móvel de 20 períodos como referência, né? Mas você pode ver que são movimentos longos, há uma esticada longa para depois retornar até a média, e aí quando retoma perde a força, essa força vendedora aqui no caso dessa perna de baixa perdeu força, voltou para cima, fez uma perna grande também, longa, afastou bastante da média de 20 para chegar na média de 200, perder a força e ficar andando de lado,
Aí engata uma queda. Aí aqui sim, formou um pivô de baixa, bateu na média de 20, formou um candle barra elefante de queda. Esse é o padrão gráfico de livro, né? E aí caiu e atingiu um segundo fundo, um segundo pivô. Tá, mas parou de cair aqui. Subiu. Rompeu acima da média de 20. Não se sustentou, voltou a cair. Não conseguiu romper abaixo do último suporte, voltou a subir. Então assim, são movimentos longos. Sendo assim, a gente vê que o mercado ele está com um grande nível de incerteza. Porque o que acontece? O mercado financeiro, nesses 2/3 das vezes que não acontece em tendência, a análise do mercado que a gente pode fazer é uma análise razoável. Então assim, é fácil compreender que não está acontecendo nada que seja muito positivo ou tremendamente negativo. Está acontecendo coisas relativamente negativas, juros altos, né, e etc. Mas não tá havendo coisas absurdamente positivas. O que sustenta então os preços nessa região aqui, ó? O que faz com que os preços caiam e não consigam cair abaixo de 105 mil pontos? Acontece que quando os preços caem muito, os grandes players que fazem buy and hold, ou pelo menos compram para alguns anos, que são os grandes fundos de investimento, eles compram quando está barato, tá? Então eles que fazem esse grande fluxo de dinheiro vir e acabar sustentando a bolsa, porque mesmo que, se a gente colocar na balança, há mais fatores negativos do que positivos, né, economicamente falando, né? A alta dos juros é uma delas. Então assim, com a alta dos juros, bolsa cai. Por quê? Porque o dinheiro fica mais caro. O dinheiro fica mais caro. As empresas, elas lucram menos. A empresa lucra menos, ela gasta mais para produzir a mesma quantidade de coisa que produzia antes. Juros altos é ruim porque a empresa tem que pagar mais para pegar emprestado. E empresas precisam pegar rotineiramente dinheiro emprestado com os bancos para manter seu fluxo de caixa. A grande maioria das empresas. Se você encontra alguma empresa que não precisa de banco para manter o seu fluxo de caixa, então você encontrou uma empresa boa, tá? Porque grande parte para pagar, fazer folha de pagamento e tal. Inclusive existem linhas de crédito bancárias específicas para empresas, tá? Só para você tomar um dinheiro aqui numa semana e daqui a uma semana, 15 dias, você vai lá e consegue pagar aquela dívida, só para, né, porque às vezes os fornecedores ou os clientes da empresa, eles pagam em datas diferidas ao longo do mês, e a empresa ela não tem uma única data em que entra 100% do seu caixa, tá? Então ela recebe a priori, recebe picado, né? Recebe de um fornecedor, de um cliente no dia 5, o outro no dia 10, o outro no dia 20, né? Quando for olhar, teve que pagar a folha de pagamento lá no dia 5, lá no dia 3, entendeu? Então, rotineiramente as empresas pegam dinheiro emprestado e juros altos fazem com que as empresas pagam mais para pegar esse dinheiro emprestado. Isso impacta no valor das ações, tá? Porque empresas que lucram menos, naturalmente o valor das ações cai e naturalmente a bolsa cai, né? Então, juros altos fazem com que a bolsa caia. Inclusive, tá tendo aí uma certa rixa, né, entre o governo e o Banco Central, porque o presidente do Banco Central ele é independente e há uma ameaça aí por parte do governo em que ele cair a autonomia do Banco Central e tudo mais. Mas assim, né, os juros altos eles também contêm a inflação, porque se artificialmente o Banco Central vai lá e coloca a Selic baixa, ela tá, sei lá, 13, 14%, colocar 5%, 4%,
isso meio que gera também uma inflação, porque o preço das coisas meio que sobem. Então, assim, como eu disse, né? Semana passada até falei isso. É um grande castelo de cartas, tá? A economia é um grande castelo de cartas. É um sistema extremamente frágil, onde que você mexe numa coisa, impacta em dezenas de outras coisas, e impacta em tantas coisas que nem mesmo os economistas conseguem identificar tudo que sofre com a alteração de apenas um fator. Tá? A coisa é tão delicada que nós temos este cenário. Portanto, nesses 2/3 que os preços não estão em tendências, ficam oscilando para cima e para baixo, senão é muito difícil você falar se tem algum fator mais positivo ou mais negativo em questão econômica, pendendo, né, agindo na bolsa de valores. A gente está vivendo um certo marasmo, né? O governo mudou, ainda está em início no novo governo, né? Muita gente fala sobre os primeiros 100 dias, que os primeiros 100 dias de governo são o termômetro do que vai acontecer nos próximos dias. Então, o que acontece? A gente não tem ainda, né, 100 dias, obviamente, tem um mês aí mais ou menos, um mês e meio. E aí tem algumas políticas econômicas, nada demais que o governo alterou. Então, sim, tá um certo marasmo. E não apenas a bolsa local, né? Também no mundo todo, né? Tá tendo guerra e a coisa tá azedando lá pro lado lá da Ucrânia, que alguns países lá da Europa e os Estados Unidos estão se juntando à Ucrânia. Né, os Estados Unidos está pé da vida aí por conta aí dos balões. Hoje mesmo foi um outro balão aí que foi interceptado. Algum OVNI, né, objeto voador não identificado. O pessoal acha que OVNI, todo OVNI é ET. Né? Obviamente que não. OVNI, a sigla OVNI é objeto voador não identificado. É um objeto que está voando e que ninguém sabe se é uma aeronave, se é uma pipa, né, o que é. Então, assim, né, o pessoal quando vê OVNI já acha que é um ET. Né? Então, por exemplo, o primeiro objeto lá, OVNI, que depois de ser abatido, quando foram lá, era um balão, né? Então, assim, não era um ET, era um balão. E aí tá na internet uma certa repercussão de que um terceiro OVNI foi abatido hoje nos Estados Unidos e tal. Mas possivelmente pelo menos o anterior foi um balão de espionagem da China. Então, geopoliticamente, a coisa está meio azedada. Portanto, voltando ao gráfico, a média móvel de 20 períodos ela ainda está virando. Né? Então, é natural que os preços eles andem de lado até que encontrem com a média. Tá? Porque o encontro com a média é um momento definidor. Mesmo que seja também para não continuar no mesmo direcional. Mesmo que seja, por exemplo, para encontrar a média de 20 aqui, ó, aqui na frente, eles não retomarem, os preços não retomarem a queda. Né? Romper acima da média, igual fez aqui, ó, né? no finalzinho de dezembro. Sabe? Então, assim, os preços estão em movimento lateral, né? Baixista, de maneira, né? Eles estão baixistas porque estão abaixo da média de 20 períodos. A priori estão dentro ainda da formação de um pivô de baixa, cujo alvo de Fibonacci encontra-se em 104.186 pontos, né? Rompendo abaixo do último fundo, tem potencial aí para poder atingir nessa região. Então aqui, ó, se romper abaixo do último fundo, tem pelo menos aí um potencial de 2.700 pontos de queda do índice. Tem potencial. O DI- deu uma quebrada para baixo, mas o ADX ainda permanece intacto. Né? O ADX é o que mede a força da tendência. Então, por exemplo, o dólar está no momento definidor. Caiu, segurou na média de 20. Beleza, a média de 20 é a grande fronteira. Veja a última vez que tocou na média de 20. Ó. Tocou na parte de baixo, ó, caiu, subiu, tocou na parte de baixo, voltou a cair. Tá? Agora aqui é o contrário. Subiu, caiu, tocou na parte de cima. Agora a expectativa é que retome a alta. Vamos ver.
Porque o dólar, ele também está mais lateral ainda do que o índice, né? Olha só, a grande janela que o dólar está, né? Então o mercado está com muita incerteza, tá? Vale ameaçou o repique, né, na semana passada. Hoje foi um candle levemente de alta, mas o DI menos está para cima, o DI mais para baixo. Nitidamente em tendência de baixa, Vale, tá? Tá nitidamente em tendência de baixa. E, né, o próximo suporte dinâmico mais importante é a média de 200 em R$ 76,97. E o segundo papel que mais tem peso no Ibovespa é Petrobras, que ainda está trabalhando dentro também de uma lateralização, né? De todos os papéis que mais subiram, Trade 3 subiu forte hoje. Trade 3 subiu 16%. Mas é aquela, repito, papéis que custam R$1 e pouco, né, subindo aí 10 centavos, 15, 20 centavos, corresponde aí a 20%, 30%. Tem que tomar muito cuidado, tá, com isso. E também não são necessariamente oscilações assim direcionais. Aqui no caso, o máximo que formou foi uma lateralização, ó. Foi um fundo duplo, tá? Fundo duplo é um padrão gráfico de alta. Mas aí é o seguinte, o fundo duplo, ele é formado através de um W, né? Ele é formado assim, ó. Os preços caem, formam um fundo e voltam a subir. Este padrão gráfico, ele é, digamos assim, operável, né? Como assim? Ele tem, ele pré-estabelece parâmetros para você montar uma posição. E quais são eles? Você pode ver que o fundo duplo, ele tem um topinho aqui no meio, né? Este topinho é a referência, tá? A entrada se dá aqui, no caso é aqui, tá? É aqui, ó. Aqui. Não é neste topinho. Ele tem que formar o fundo duplo. Quando ele retoma a alta, se ele rompe esse topo aqui, ele dá uma entrada com stop aqui embaixo e projeção dessa distância aqui, desse risco aqui para cima, né? Só para mostrar para vocês a maneira como a gente faz a projeção de negócio é aqui, ó. Ferramenta no Profit Chart, ferramenta é risco e ganho. Clica aqui, arrasta e solta. Ó, aqui no caso está arriscando 12% para atingir 24%, né? 2 vezes o risco, tá? Então, se fosse aqui, ó, dentro desse parâmetro, a entrada seria aqui, ó. Eu desenhei aqui, né? Aqui nesse meio aqui. Então, neste meu desenho, a entrada seria aqui, ó, um pouco acima de 1,57, com stop em 1,38, né? Então, a entrada seria aqui, ó, 1,57. Então, vamos colocar 2 centavos para cima. Seriam 3 centavos para cima, 1,60, com stop em 1,35 e alvo aí, ó. Então, entrada em, vamos tentar colocar aqui, ó, 1,60, stop em 1,35. 15,63%, com alvo em 2,10, 31,24%, tá? Você arriscaria aqui, ó, 25 centavos por ação para ganhar 50 centavos por ação. Só que isso daqui é um valor pequeno em relação a valores maiores, a preços maiores de ações. A ação aqui, ó, tá custando 1,40, 1,43, 1,56. 25 centavos corresponde a 15%. É um valor muito grande, né? 100 mil reais seriam aqui, ó, 15 mil reais. Você arriscaria, se você numa posição aqui de 100 mil, você arriscaria 15 mil para tentar ganhar 30 mil, tá? Então, tem que levar tudo isso em consideração, né? Levando em conta que Trade 3 é um papel que não tem liquidez em opções, né? Você nem encontra opções de Trade 3 para você operar. Uma coisa que é rara nos Estados Unidos. Aqui, ações muito baratas. Na verdade, aqui são poucas ações, né, que tem boa liquidez. São cerca de 50, no máximo 70 ações. E todas do índice Bovespa e do índice Small Caps. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos são milhares de ações e a liquidez lá de opções é absurda. Por quê?
Porque lá o mercado é mais avançado em termos educacionais, né? Nos Estados Unidos não existe INSS, não existe. Se você quer aposentar, você precisa investir o seu próprio dinheiro, aplicar o seu próprio dinheiro para multiplicar o seu dinheiro. Por isso que lá, né, a grande parte das pessoas investem na Bolsa de Valores. Lá é comum investir na Bolsa de Valores. No Brasil não, no Brasil é uma coisa anormal, né? Lá não. Por quê? Porque tem que fazer dinheiro. Tem que comprar ações de empresas que pagam bons dividendos, né, para você ter uma renda aí. Então assim, aí a cultura das pessoas é maior. E aí tem muito mais gente operando. O pessoal tem um conhecimento técnico razoável, né, a ponto de saberem o que são derivativos e gerarem uma liquidez, né, gerarem um volume de negociação tão grande nos derivativos que faz com que eles tenham uma liquidez alta, né? Então, por exemplo, aqui, a BRFS, né, o papel está 6 e pouco. O fato do papel estar R$6 e pouco, ser uma microcap, digamos assim, isso não atinge o fato da empresa, a liquidez nos derivativos, se fosse no mercado americano. Como a gente está no mercado brasileiro, não tem como. Né, aqui tem liquidez boa de opções, Vale, Petrobras, algumas outras como Ambev, Suzano, VEG, essas empresas assim, tá? CSN, Uzi Minas, né, bancos, né, BBDC, Banco do Bradesco, Itaúsa, Banco do Brasil, essas empresas. Agora o resto não tem muita liquidez. BRFSE3 subiu forte. Se você olhar pela grade de cotações, fala, olha, subiu mais de 7% hoje, vamos comprar. Olhando o gráfico, você vê que ele está em movimento lateral, dentro de um contexto de uma tendência de baixa, tá? Então não tem nem o que se falar. RCSL3 subiu mais de 7%, mas o papel tá 1,44, né? O papel tá assim, né, lá embaixo, né, para não falar que ele tá perto do fundo do poço, né? Os papéis que mais caíram, IFCM3 caiu forte, mas um papel como esse, olha só, ele é um papel de 2,20. Tem que ter muito cuidado, tá? Mas muito cuidado. Eu conheço gente que opera muito dinheiro, mas muito dinheiro. E quando tenta se enfiar em papéis tão baratos assim, ó, acaba se lascando, tá? Porque para você entrar vendido num papel como esse aqui, ó, você tem que ter margem. E aí, se você não tem dinheiro para colocar como margem, você pode oferecer, se você tem ações, fundos de investimento, fundos imobiliários ou renda fixa, você pode ter uma margem. A corretora, ela pega esse dinheiro que você tem, esse valor, na verdade, não é o dinheiro, é o valor. Vamos supor, você tem R$100 mil em fundos de investimento. Beleza. Você tem lá Fundo Verde, Capitalo, Alaska Black, sei lá, algum fundo desse aí, R$100 mil. Beleza. A corretora pega esses R$100 mil, eles calculam o chamado deságio, né, que é o risco de não conseguir desmontar a posição. Eu precisaria de ter uma aula completa só sobre isso, tá? Porque esse é um assunto que todo trader precisa saber, todo. Isso é uma coisa que, inclusive, né, eu trabalho juridicamente com isso. É um problema que muitos clientes têm. Muitos clientes. Isso é uma das coisas que mais acontece com as pessoas. O que é? Que coisa é essa? São erros que acontecem nesse uso de ativos para garantia. Porque a priori, qual que é a principal garantia? O dinheiro, tá? A gente sabe que para você operar vendido, e isso tem nos meus cursos, você precisa ter mais de 100%. Porque é diferente você operar vendido do que você operar comprado. Eu vou tentar explicar rapidamente
Para inclusive até fechar aqui esse vídeo aqui, porque eu acho que isso é mais importante do que ficar também passando vários e vários ativos, sendo que a gente está vendo aí que o dólar e o índice estão andando de lado. Então está acontecendo um certo marasmo na bolsa, né, atualmente. Então é melhor a gente se ater a uma questão técnica, que é importante saber, do que ficar passando inúmeros papéis aqui. Então é o seguinte, quando você opera comprado, vamos supor que você vai comprar IFCM3, né? Você vai comprar as ações de Infracom, a empresa chama Infracom, beleza. Você vai comprar, vamos supor, 10 mil ações, tá 2,20? Você comprando 10 mil ações, você vai pagar 20 mil reais, 22 mil reais, tá? Basta você multiplicar 2,20 por 10 mil, que é a quantidade de ações, logo 22 mil reais, beleza. Como que isso se dá na prática? Você precisa ter os 22 mil reais, obviamente você precisa ter um pouco mais, porque você tem também os custos de corretagem, emolumentos, então vamos supor que você tenha 25 mil reais, beleza. Você vai lá no home broker ou na plataforma, você efetua lá, né, preenche lá a boleta, né, tem vezes que é boleta. Se você opera uma plataforma gráfica igual o Profchart, que eu estou utilizando aqui, tem como você fazer comandos, né, eu estou aqui no simulador RO, aqui, ó, de compra ou de venda, tá? E aí você altera a quantidade, etc e tal. Beleza. Boletou. Quando você vê o pessoal falando boletar é operar, tá? É comprar ou vender. Quando eu era iniciante também, eu ficava vendo esse pessoal. Eu vou boletar. Fulano de tal tá boletando. O fundo tal tá boletando. E eu ficava voando, né? Boletar é simplesmente comprar. Né? E aí tem a boleta também, a boleta eletrônica aqui, ó. Né, você coloca aqui o preço, a quantidade, o seu stop, tá? Isso daqui é uma boleta eletrônica. Então, beleza, você emitiu a sua ordem. Você tem 25 mil reais. Aqui tá custando 10 mil ações, 22 mil. Os 22 mil reais, eles são debitados da sua conta da corretora. São debitados. Beleza, debitou, você adquiriu. Né? É como você ir numa loja, vai comprar um carro, passa o dinheiro para lá e passa o carro para cá. Você ficou sem os 22 mil reais, mas você agora tem um carro. Você ficou sem os 22 mil reais, mas agora você tem 10 mil ações de IFCM3, Infracom. Beleza. Operar na ponta compradora, essa é a dinâmica. Muito simples, absurdamente fácil, não tem segredo algum. O problema é o contrário. Os iniciantes não sabem que você pode operar vendido. Operar vendido é o seguinte, você vende sem ter o ativo. Você, ao invés de comprar as ações de IFCM3, você vai vender as ações. Então, primeiro você vai montar a sua operação, você vai boletar. E você simplesmente vai pegar aqui na sua boleta e vai emitir 10 mil ações de venda. Você vai conseguir emitir essa boleta. Ao emitir, vai dar o start no seu sistema de que você está vendido em 10 mil ações. Tá? Aí tem duas coisas. O primeiro é o aluguel das ações. Porque você não tem as ações. Você está vendendo algo que você não tem. Então, você precisa alugar. Tá? Você precisa alugar para você poder vender. Fazendo uma certa analogia com... Eu dei o exemplo de um carro. É a mesma coisa do seguinte. Você quer vender um carro. Você não tem. O seu amigo tem um carro que você quer vender. O seu amigo, ele pega e te aluga o carro dele. Você aluga o carro do seu amigo. É claro que a situação assim é esdrúxula, mas na prática, na bolsa de valores é isso que acontece. Com ações isso é possível. Com carro isso fica esquisito. É possível? É possível. É meio esquisito. Mas a dinâmica é essa, tá? Para você poder entender, então a gente tem que pegar um exemplo prático. Então você quer vender um carro, você quer vender um Gol, e o seu amigo tem um Gol. Você vai lá e aluga o Gol na mão do seu amigo. Você combina uma taxa de aluguel para ele. Tá. Você alugou. Então você é obrigado a devolver o carro para o seu amigo. Tudo bem. Você alugou o carro na mão do seu amigo e você viu que o preço do mercado tá bom para vender. Então você pega o carro do seu amigo, vai lá e vende. Com o carro, de novo, não é possível, tem que assinar aquela coisa toda. Mas vamos supor que é possível.
né? Aliás, vamos continuar com o carro aqui. Aí você vendeu o carro, beleza. Vendeu e pegou o dinheiro. Você pegou o dinheiro da venda, né? Ok. Esse dinheiro da venda, qual que é a obrigação ainda que você tem? Você não fechou a sua obrigação ainda. Você tem que devolver o carro para o seu amigo. Então o que você faz? Você vai lá na concessionária e com esse dinheiro que você vendeu o carro do seu amigo, você compra um carro novo, um outro Gol, e entrega para o seu amigo. A ideia, mas aí essa confusão toda, como é que eu ganho dinheiro? Você ganha dinheiro da seguinte maneira. Você viu no mercado que o preço do Gol está alto. Então, vender, você vai conseguir um lucro mais grande. Então, vamos supor que mês passado estava 20 mil. Esse mês está custando 25 mil. E você, analisando questões de mercado, vê que existe uma chance muito grande do preço do carro voltar para 20 mil reais no mês que vem de novo. Então, o que você faz? Você aluga o carro na mão do seu amigo. Você vende a 25 mil reais. Vai lá no mercado, compra o carro a 20 mil, devolve para o seu amigo e fica com 5 mil reais de lucro, tá? Você fica com essa diferença. Só que se no mês que vem aconteceu o contrário, se no mês que vem você pegou o carro do seu amigo, alugou, você vendeu o carro a 25 mil, só que no mês que vem, ao invés de cair o preço subiu mais ainda. Você, ao comprar o carro para devolver para o seu amigo, vai ter que gastar 30 mil. 5 mil reais a mais do preço que você vendeu o carro do seu amigo. Então você vai ter prejuízo. Essa é a mesma dinâmica da Bolsa de Valores. Nós estamos aqui com IFCM3. R$ 2,20 que está custando a ação. Você, para entrar vendido aqui, você entende que você vai vender a R$ 2,20, porque você vai ter que comprar depois para devolver as ações para quem você pegou de aluguel, tá? Só que você está entendendo que o preço dessa ação vai cair. Então você compensa você vender a R$ 2,20 agora para recomprar a R$ 2,10, R$ 1,50 e ter esse lucro dessa queda, entendeu? Então esse é o objetivo da operação na ponta vendedora. Você ganha com a queda. O primeiro é a questão que você tem que prestar muita atenção. Isso aqui, gente, é muito importante mesmo. Eu tenho clientes que tomaram multas porque não estavam com alugados. Fizeram venda descoberto e não alugaram as ações, tá? Então isso é muito sério. Não é brincadeira, não. A segunda coisa, além do aluguel das ações, você tem que ter margem. Eu disse que na ponta compradora, os 22 mil reais vão ser debitados da sua conta, né? Beleza. Na ponta vendedora, o dinheiro, o volume financeiro que você está vendendo, aqui corresponde a 22 mil reais. 10 mil ações, 22 mil reais. Tranquilo. Né? O raciocínio é esse mesmo. O volume financeiro é 22 mil reais. Na ponta vendedora também, vendendo a 2,20. Só que, ao invés de ser debitado da sua conta, esse dinheiro é bloqueado. E não apenas 22 mil reais, mas a bolsa exige que pelo menos 100% desse dinheiro, ou seja, o dobro, 44 mil reais. Então, para você abrir uma posição vendida em IFCM3 a 2,20, você precisa de, vendendo 10 mil ações, você precisa de 44 mil reais. Veja que para operar na ponta vendedora, compradora, você precisou de 22 mil. Aqui você está precisando de 44 mil. Por que a bolsa exige isso? Porque esse preço ele pode oscilar. De repente, essa ação que está a 2,20, ela pode aparecer amanhã, começar a negociação com 2,50, R$ 3. Porque é o seguinte, na queda você está comprando, você pode perder todo o dinheiro que você aplicou. Os 22 mil reais. Só que quando você aposta na ponta vendedora, o papel ele pode subir infinitamente. Ele pode ir a 200 reais, ele pode ir a 2 mil reais. Então esse risco exige que você dê um valor muito maior em garantia. Por quê? Porque se a bolsa, a corretora, ela bloqueia pelo menos o dobro do volume financeiro que você está operando, se essa ação ela sofrer uma oscilação para cima muito grande,
dá tempo, digamos assim, né, na prática, simplificando a dinâmica do que pode acontecer, dará tempo da corretora vender o papel, nem que seja com prejuízo, né? Nem que seja que ó, ele amanhece amanhã R$3. Tá, você vai perder 80 centavos. Né? Você vai perder aí, ó, bastante dinheiro. Tá, mas veja que você vai ter ainda esse dinheiro que está bloqueado, ele vai conseguir pagar esse prejuízo. Porque é o seguinte, na ponta vendedora, o preço subiu, o seu stop loss foi acionado. Ou você sofreu uma execução compulsória da corretora, porque você ficou desenquadrado no seu risco, você passa a ter um prejuízo. A sua operação ela foi fechada, você comprou a ação, porque é o seguinte, na ponta vendedora, como que você opera na ponta vendedora? Você vende, você entra vendido. Aqui, ó, você vendeu as ações. O seu stop loss tem que ser mais acima. E o que é o seu stop loss? O seu stop loss são ordens de compra programadas. Então aqui, ó, no meu exemplo, eu estou vendendo a 2,20 e eu estou colocando uma ordem de compra a 2,97. Para quê? Para que, se os preços dessa ação subir acima de 2,97, eu não permaneça comprado. Porque à medida que os preços vão subindo, eu vou ficando em prejuízo, porque eu estou operando na ponta vendedora. Tá? Então, o meu dinheiro ele é considerado como margem. A corretora ela encara não como um saldo financeiro, mas como margem financeira que precisa ser bloqueada para garantir um saldo, um dinheiro, para que, se essa operação der errado, haja dinheiro para pagar o prejuízo. Basicamente é isso. E eu te garanto, eu conheço gente que opera mais de R$1 milhão na bolsa. A pessoa não sabe isso que eu acabei de explicar. Não sabe. Não sabe essa questão de margem, não sabe. Eu conheço gente que opera mais de 1 milhão que faz venda descoberto sem utilizar stop loss nem nada. A pessoa simplesmente vai lá e vende os papéis. E acha que é só isso, é só vender. Não tem que proteger o capital. Porque não entende que tem prejuízo é na alta, precisa estabelecer um stop loss, precisa ter uma proteção, seja opções, seja stop loss, seja o que for, mas você precisa ter uma proteção, tá? Para poder operar na ponta vendedora. Então na ponta vendedora é muito mais complicado, muito mais complicado. Para você que tem o desejo que opera na ponta vendedora, eu te aconselho primeiro a ter um ótimo assessor de investimentos. Por quê? Porque para que na hora que você vai vender, você tenha a quem recorrer para saber se há ações no mercado para serem alugadas. Você precisa alugar as ações. Não basta emitir uma ordem de venda. Não basta. Não basta eu vir aqui e emitir 10 mil ações e FCM3 para eu entrar com 10 mil ações vendido. Tem que ter algum holder, algum investidor que tenha esse papel em carteira e que esteja alugando esse papel e que venha alugar para mim, tá? Precisa acontecer isso. Eu tenho um cliente que ele estava operando vendido as ações de Gafisa, GFSA3, tá? E ele estava operando vendido na primeira semana de 2023, de janeiro desse ano. E eu não sei se você se lembra, mas Gafisa estava subindo por dia, mais de 20% por dia. De repente o papel deu uma virada e começou a subir muito forte, muito. Nesses dias, nessa primeira semana, Gafisa teve indisponibilidade de ações para alugar na bolsa. Quem estava operando na ponta vendedora não conseguiu encontrar ações para alugar. Esse meu cliente, ele tomou multa por não ter alugado as ações. Só que o caso dele é um caso, assim, aconteceu uma coisa lá, a corretora ela cometeu um erro, porque na verdade esse meu cliente, ele fez um day trade, ele não fez swing trade, ele vendeu, aliás, minto, ele vendeu e comprou no outro dia, ele fez um swing trade sim. Só que ele fez isso antes dessa alta de Gafisa. E o sistema
da corretora não entendeu que o cliente já tinha comprado as ações, tá? E aí, mesmo que lá no home broker dele, tá lá, ó, a ordem de compra, na prática não fechou. Isso acontece muito. Não confie em sistemas de corretora. Faça o seu controle na unha, porque é muito importante você fazer o seu controle. Porque esse meu cliente, por exemplo, ele foi lá, vendeu as ações de Gafisa num dia. Ele recomprou no outro dia. Comprou, na verdade, não recomprou, né? Porque ele não estava comprado anteriormente. Ele estava vendido. Aconteceu isso aqui com ele, ó. Ele vendeu no dia aqui, ó. E aí as ações caíram. Ele conseguiu comprar. Ele fechou a operação com lucro. E beleza. Ele foi lá, fechou a operação. Acabou. Já não fiquei mais, não tô vendido, descoberto. Foi tocar a vida dele. Pensa que não, dali a uma semana, ele começou a receber vários e-mails da corretora informando que ele ainda estava com posição em aberto de venda. E não estava. Mas aí a corretora não reconheceu, a corretora não admite, mesmo que lá no sistema tenha lá a nota de corretagem que ele fez. Tem tudo, gente, tem tudo. É assim, é incrível, as corretoras eles não vão admitir, porque se eles admitirem, isso abre brecha para qualquer um poder acionar a justiça e já falar, olha, a corretora está cometendo esse erro e ela já assumiu esse erro há tempos atrás. Então mesmo que a corretora esteja errada, eles não vão assumir. Então o pessoal acha que a corretora cometeu um erro, é fácil você receber o ressarcimento? Não, não é fácil. Por quê? Porque as corretoras não admitem. Eu tenho um cliente que de repente, na conta dele, começaram a fazer operações na conta dele. Uma coisa de louco. O cliente não fez nada. E começaram a comprar e vender papéis dentro da conta dele. Tá? Isso foi algum assessor, alguém da corretora acessou a conta do cliente. E a corretora não admitiu que ela fez isso. E aí a gente tem que correr atrás de provas. Então é uma dor de cabeça imensa. Então assim, você tem que estar tecnicamente preparado, tá? Você tem que saber tudo o que pode acontecer para você operar na ponta vendedora. E eu sugiro que opere só se você tiver muito dinheiro. Aqui, ó, vai precisar de 44 mil. Tenha pelo menos 100 mil reais na conta. Ah, mas é muito dinheiro, eu quero manter outras posições também e tal. Olha, você vai tomar risco. Você vai ter risco. Tá? Se acontecer qualquer incidente, qualquer erro da corretora, do sistema, seja o que for, você corre o risco de você tomar um prejuízo aí, não ter saldo financeiro, não ter saúde financeira para te manter no jogo, e aí você vai perder o seu dinheiro todo, e aí depois é uma bagunça imensa, tá? Então é isso. Eu achei importante falar sobre isso, não apenas para poder explicar como que se dá operações em venda, descoberto, mas também a importância de você operar vendido apenas papéis que tenham liquidez. Tá? Papéis como esse aqui, ó, que está custando 2,35 e tal, você não encontra ações para alugar no mercado. Tá? É muito difícil, muito difícil. Porque quem está comprado, quem comprou lá, ó, a 20 reais, aqui a 2 reais está tomando uma traulitada muito grande, né? Perdeu aí, ó, 18 reais por ação. Está perdendo 90% do patrimônio. Então assim, o cara colocar para alugar o papel, ele está ajudando, ele está contribuindo para que alguns outros traders venham operar na ponta vendedora e venham jogar esse papel mais para baixo ainda. Então assim, quem está tomando traulitada, não coloca papel para alugar. Você pode ver que o Luiz Barsi é contra. Ele não coloca papel para alugar. E ele podia ganhar uma boa grana, porque as posições dele são milhões e milhões de ações, né? Ele é bilionário. Mas ele não coloca. Por quê? Porque ele sabe que isso ajuda dentro da sistemática de queda dos preços. Porque quem está vendendo só está conseguindo vender porque alguém está emprestando as ações para a pessoa vender. Se ninguém emprestar, não vai ter papel para vender. E aí não vai ter liquidez na ponta vendedora. Tá? Então é isso. Nosso site grafistas.com.br, você tem acesso aqui, ó, aos nossos conteúdos, né, e aos nossos planos de assinatura, ok? Qualquer dúvida é só fazer a pergunta aí nos comentários, que eu estarei respondendo. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até o próximo vídeo.